Nutella. Hoje, como não vai ter tradução simultânea, aí dá pra gente variar um pouquinho mais nas palavras, nas expressões. Então, hoje eu vou usar essa expressão Nutella. Vocês têm lá em Portugal também, não sei, questão de Nutella e raiz. Vocês têm isso? É. Porque no Brasil a gente fala o seguinte, raiz. A gente fala assim, tipo crente raiz, crente Nutella, Então hoje eu vou usar essa expressão para a gente falar sobre o Evangelho Nutella, sobre a mensagem de Deus Nutella. E por que isso? Porque o que a gente está vendo no mundo todo é, inclusive, uma distorção da palavra, dos princípios bíblicos, para levar as pessoas ao erro. Sabe, advogado, quando começa a usar uma palavra na lei para distorcer todo o significado? O mundo está fazendo isso. A gente está sendo levado a esse erro. E a gente vai ver por quê. E tudo isso tem sido, então, incorporado em muitas ocasiões a esse evangelho Nutella. Esse evangelho que é o sugarcoating, né? Que a gente torna as coisas doces, aquilo que não é doce, aquilo que é amargo, a gente torna doce para ser digerível. Então a gente vai falar evangelho Nutella e evangelho raiz. O crente Nutella e o crente raiz. E a gente vai começar por uma posição super firme e super forte. E essa posição é a seguinte. O evangelho raiz não carrega nenhuma visão secular. A gente começa desse pressuposto. Não é nem pressuposto, a gente começa desse princípio. O evangelho, de verdade, não carrega visão secular na vida. Não. O evangelho é uma visão espiritual e eterna. Não tem nada a ver com isso, com essa cultura que estão querendo impor para todo mundo. E o que a gente vive como cristão é a partir do evangelho. Eu vou explicar de novo. O que a gente vive é a partir do evangelho. O que eu quero dizer com isso? Não tem nada que a gente receba do mundo que nos ajude a entender Deus. Nada. Não tem exceção. O que a gente precisa para entender Deus está no evangelho. O mundo não precisa contribuir para a nossa vida como crente para a gente entender Deus. Nada do que o mundo entrega nos ajuda a entender Deus. Tudo que a gente precisa está na Bíblia. Essa tem que ser uma mensagem, um posicionamento muito claro nosso, como crente raiz. Por quê? Senão a gente vai ser levado ao engano também. A gente vive a partir dos céus. A gente vive a partir da revelação de Deus para a nossa vida. Não das novas modinhas, não das novas tendências, não dos novos discursos que estão no mundo. A gente precisa viver do evangelho, da palavra de Deus. A gente precisa viver da vontade de Deus, do querer dele. Não tem nada nesse mundo que deve vir para mim para que eu compreenda Deus. Nada. Não é a partir desse mundo que eu entendo ele. Não é a partir do que a gente ouve. Não é a partir do que a gente vê. Não é a partir do que falam na escola. Não é a partir do que falam no trabalho. Não é no grupo do WhatsApp da faculdade. Não é com quem a gente se relaciona. O que me ajuda a compreender Deus é a Bíblia, a palavra dele. É o meu relacionamento com ele. Isso me leva verdadeiramente a Deus. O resto quer me fazer pegar atalho, uma interpretação diferente. Isso está muito provavelmente me distanciando de Deus. Então a visão do evangelho, a maneira que a gente precisa enxergar, todos nós, jovens, adultos, velhos, crianças, adolescentes, é que o evangelho não é algo simplesmente doce. E por isso a gente fala do evangelho Nutella. Pega uma balinha azeda. O que ele faz? Enche de açúcar para a gente conseguir comer, sim ou não? Estão fazendo isso com o evangelho hoje. Estão pegando ideias absurdas, colocando um açúcarzinho na volta, um princípio aparente na volta, para a gente digerir. Estão tornando doce uma coisa indigerível. O evangelho não é algo simplesmente doce ou gostoso, prazeroso. O evangelho carrega a mensagem de confronto. E como a gente tem medo de confronto hoje em dia. A gente foi ensinado que a gente não tem que confrontar, que não tem que entrar em discussão, que é isso que a gente andou escutando. Mas
Não é isso que o Evangelho propôs. Não é isso que o Evangelho propõe. O Evangelho propõe confronto. O Evangelho propõe morte. Não matar os outros, mas a gente morrer o nosso velho eu. A gente passar por um processo de transformação. Aquele homem pecador que eu era morre e eu me torno uma pessoa nova em Cristo. O Evangelho fala de rendição. O que o Evangelho fala? Tomar sua cruz para seguir Jesus. A cruz não era algo doce. A cruz não era algo... Não estava vindo junto com a cruz um gostinho de Nutella. A cruz era algo pesado. Oi? Exato. Exato. A mensagem Nutella tira do contexto a verdade. Eles têm novas ideias que a gente está vendo por aí que estão tirando a verdade do contexto. Porque a palavra é clara. Jesus diz que a gente precisa amar a Deus em primeiro lugar e acima de tudo, e depois amar o próximo. Eu vou repetir, porque isso aqui é fundamental para a gente entender a primeira parte da palavra. Lá nos 10 mandamentos, depois de Jesus, quando reafirma os mandamentos, ele começa por ame a Deus acima de tudo, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Depois ele fala ame ao próximo. E o problema é que essa mensagem Nutella, esse pensamento suave é raso. É sobre amar as pessoas, ame as pessoas, ame as pessoas, ame as pessoas, tem que amar todo mundo. É todo um amor para todo mundo, é amor de tudo. Eu não estou aqui para falar que não é para amar sobre as pessoas, não é. Eu estou aqui para lembrar que a gente ama a Deus em primeiro lugar. É isso que a Bíblia diz. Deus acima de tudo, inclusive acima do meu próximo. Então que a gente ame a Deus em primeiro lugar, e não as pessoas em primeiro lugar. E é aí uma inversão sutil. É aí que eles estão colocando um açúcar numa coisa azeda, que é o falar, eu primeiro amo as pessoas, depois eu amo a Deus. O amor às pessoas tem vindo primeiro. A gente tem aberto mão do evangelho, aberto mão de princípios, porque a gente escuta, está sendo doutrinado a amar as pessoas primeiro. E não é isso. Primeiro a gente ama a Deus e a palavra dele. Quer ver? É possível amar pessoas e não amar a Deus? Óbvio que é, né? Agora, se eu amar a Deus, eu automaticamente começo a amar as pessoas. Vê como é importante a gente manter o princípio. Eu amo a Deus primeiro. Deus ele é o centro de tudo. Ele sendo o centro de tudo, eu automaticamente amo meu próximo. Agora, não posso começar pelo contrário, porque em algum momento eu afasto meu coração de Deus. A gente precisa ser sal e luz no mundo, em todo lugar que a gente colocar o pé. E a palavra fala isso porque antigamente se caminhava de uma cidade para outra, né? Quando eu queria conversar com alguém, botava a mochilinha nas costas, pegava a mula, o cavalo e me deslocava para uma cidade. Então hoje eu vou adaptar um pouquinho. Todo lugar que eles iam para conversar com pessoas, eles tinham que ser sal e luz. Mas eu vou adaptar um pouquinho. Todo lugar que a gente vai para conversar com pessoas, todo lugar que a gente comenta, todo lugar que a gente clica, todo lugar que a gente influencia, a gente tem que ser sal e luz. E eu não estou falando aqui para ser crente militante, chato. Não, eu estou falando para ser sal e luz. Falamos disso umas semanas atrás. Acho que está claro para todo mundo o propósito de ser sal e luz. Hoje, o mundo está na palma da nossa mão. A gente tem acesso a tudo, zilhões de informações, zilhões de realidades. E a gente não pode criar o Jesus que a gente quer dentro desse mundo. E é isso que o mundo está fazendo. O mundo está pegando Jesus e colocando dentro de um quadradinho. Estão estabelecendo regras para a sociedade, estão estabelecendo modos de viver, e estão querendo trazer Jesus para dentro desse quadrado. A gente não pode. Não é esse o Jesus que a gente conhece. A gente não pode viver para um Deus que a gente idealiza. A gente precisa da palavra completa na nossa vida. Ela tem que ser total e plena na nossa vida, amém? E a gente, como cristão, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. A gente tem que analisar o tempo todo. Será que eu estou montando o evangelho para que eu viva da minha forma? Um evangelho que me justifica do jeito que eu quero? Ou estou mergulhando na palavra de Deus e começo a confrontar por mim mesmo? E começo a confrontar os meus próprios pecados. E começo a confrontar minhas próprias desculpas. E começo a me confrontar em tudo aquilo que eu percebo que eu estou
me moldando ao mundo, ao invés de ser sal e luz lá fora. A gente precisa estar atento para esse evangelho secularizado, que está se ajustando à demanda da sociedade. Uma sociedade liberal onde o pecado é não amar as pessoas. Mas tem um detalhezinho que a gente já vai ver aí na frente sobre a questão do não amar as pessoas, que é a questão da transformação. É o último tópico de hoje, vai ficar mais claro. Mas no verdadeiro cristianismo, o pecado é não amar Deus em primeiro lugar. Enquanto a gente não amar a Deus em primeiro lugar, a gente está desobedecendo a palavra. É simples assim. Eu, no meu trabalho, sou conhecido por ser extremamente pragmático. E aqui eu vou ser pragmático também. É simples assim. Se eu não estou amando a Deus em primeiro lugar, eu não estou em obediência. Exato. Exato. Boas intenções não estão alinhadas com a palavra, ou que estão na ordem errada. E é essa confusão que o mundo está causando. É essa confusão que o mundo está causando. E muito crente está entrando nessa confusão. E muito crente está aceitando Jesus entrar nesse quadradinho. Então a mensagem que eu chamo aqui de Nutella é: ame o seu próximo, ame as pessoas e viva isso. É isso. Ame o seu próximo, viva isso, amando as pessoas, amando as pessoas, amando as pessoas. Só que o evangelho que a gente precisa é aquele que a gente vive em Deus, que a gente fala: Deus, eu te amo, e porque eu te amo, eu quero que o teu amor transborde na minha vida e alcance quem está do meu lado. Porque eu te amo e tu me amas, então eu vou estender a mão para o meu próximo. Então eu vou entregar a tua palavra. Então eu vou fazer o bem. Amém? Então, porque eu te amo, Senhor, o Senhor me ama, meu casamento é abençoado. A minha esposa, meu marido, onde eu passo, eu abençoo as pessoas. Existe todo um relativismo moral hoje em dia que elimina a fundação do evangelho. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Em todas as áreas. Em todas as áreas tudo é relativo. Não é só com o evangelho, não é só com a Bíblia. Eu vejo em várias situações, não só aqui dentro, no meu trabalho, em outras situações, onde é tudo relativo. Existe uma regra clara, existe uma direção, existe um mandamento, e as pessoas falam: não, mas se você pensar por esse lado, começa a relativizar tudo. Não é. Não é tudo relativo. Senão a gente vai sucumbir às influências desse mundo. A Bíblia é a única verdade, e deixa eu te falar, a Bíblia é uma verdade absoluta. A gente tem que permanecer firme nela. O Evangelho não é frágil, ele não é ele não é frágil, ele é firme, ele é sólido. Ele não precisa de um advogado. O Evangelho não precisa de gente como advogado para defender ele, e a gente tenta se enquadrar no mundo para advogar em favor do Evangelho. O Evangelho não precisa disso. Deus não precisa de advogado. A gente tem que parar de tentar se enquadrar. A gente tem que parar de tentar trazer a Bíblia, a palavra de Deus, para um sisteminha e tentar se moldar ali dentro. A gente tem que querer viver o Evangelho onde a gente confronta o pecado. Quando eu falo de confronto, eu não estou falando confrontar as pessoas, mas confrontar o pecado. Pecado é pecado. A gente começa a ter medo de falar o que é pecado agora. Quer ver um exemplo? Vai falar de aborto ali fora. Sai aqui na rua e falar de aborto aqui em Berlim. Pecado é pecado. E a gente hoje está com medo de falar desse tipo de coisa. Por que a gente está se moldando? Por que a gente está deixando o mundo nos influenciar? Eu vou falar mais uma vez, nós somos chamados para ser sal e luz. A gente precisa confrontar o pecado, a necessidade do arrependimento. A gente não odeia o pecador, a gente odeia o pecado. Eu amo o pecador, mas eu tenho que continuar odiando o pecado. Não pode negociar com isso. A gente precisa lembrar o pecador que sim, a gente ama ele, mas ele precisa passar pelo processo de arrependimento.
A gente tem que parar de querer trazer uma mensagem que é mais agradável, que soa mais confortável. A gente canta às vezes, eu quero ser um vaso novo, me toma toma minha vida, quebra minha vida, faz de novo. Então deixa Deus fazer de novo do jeito dele. Vamos tentar a gente parar de moldar o vaso. Quem molda o vaso, quem dita as regras, quem diz como que a gente vai ser, como que a gente vai se comportar, quais são os princípios, é Deus, não é a gente, não é a sociedade. Frequentemente a gente busca não querer o evangelho de confronto. Como a gente tem passado por isso, até pela onda das mídias sociais, tudo vira confronto, tudo vira discussão e a gente não gosta. Eu também não gosto de discutir em rede social. Não faço. Só que isso nos levou a um ponto que na nossa vida diária a gente começou a recuar em relação aos princípios. Porque a gente houve um confronto tão grande com a questão das redes sociais que a gente parou de confrontar um pecado. A gente parou, a gente simplesmente se retira, porque eu não quero ficar discutindo via comentário, e isso está nos influenciando de uma forma que aquilo que está sendo dito ali vira regra, vira norma. E é quando a gente está em grupo, a gente encontra os nossos amigos, a gente está conversando com os nossos colegas, a gente já está nessa posição de recuo. De falar, cara, eu sou cristão, isso aqui para mim é pecado, não tem negociação. Não estou condenando as pessoas, estou condenando o pecado. Esses dias estão assim. A gente está querendo adoçar a mensagem do Evangelho, só que ao adoçar a mensagem do Evangelho, isso aqui é forte, isso aqui é importante, ao adoçar a mensagem do Evangelho, a gente retira dele o poder transformador. Já pensaram nisso? A partir do momento que estou conversando com alguém e essa pessoa está em pecado, e eu adoço o Evangelho para dizer, está em pecado, mas não é tão grave assim. Jesus te ama de qualquer maneira. Eu estou tirando do Evangelho o poder transformador. Dizer, cara, Jesus te ama. Ele deu a vida por ti. Só que ele não ama o pecado. Só que ele não ama o pecado. Isso aqui que você está fazendo, vamos pegar a Bíblia, vamos ler junto? Ó, tá aqui. Cara, isso aqui não é bom, isso aqui não vai te fazer bem. Deixa eu orar por ti. Vamos fortalecer nessa área. Vamos fortalecer nessa área, eu vou te ajudar. Se a gente continuar adoçando o pecado, a gente tira o poder transformador do Evangelho. Quando a gente adoça essa mensagem, a gente tira a possibilidade de ver uma mudança genuína. O que a gente quer com a nossa vida, com a nossa fé? A gente precisa analisar qual é a voz que a igreja tem tido à medida que ela cresce. Qual é a diferença e qual o poder do Evangelho na nossa vida. E como que a gente leva isso para o mundo. Deixa eu te falar uma coisa, a gente não vai viver sinais, a gente não vai ver maravilhas, a gente não vai viver prodígios, a gente não vai viver milagres se a gente continuar vivendo esse evangelho raso, evangelho Nutella. A gente não vai. Infelizmente. Alguém pode estar achando que eu estou pragmático demais, talvez até exagerando. O que a gente lê lá em Timóteo 4? Vou botar para vocês. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. O engraçado está mostrando uma versão para mim aqui na tela, uma versão lá para vocês, mas tudo bem. Vamos ler aquela lá então. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. E agora travou. Próximo versículo diz o seguinte: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então é isso aqui, galera. O mundo hoje, a gente começa a falar o evangelho raiz, coça os ouvidos deles, eles têm aversão. Aí eles começam a criar os seus próprios mestres, sua própria cultura.
sua própria verdade. Porque machuca os ouvidos deles quando a gente fala, quando a gente confronta. E aqui não está dizendo, veja bem a palavra que está escrita aqui, não está dizendo que eles não vão se acostumar, ou que eles vão discordar. Está dizendo que eles não vão suportar o evangelho verdadeiro. Eles não suportam. Isso gera ódio no coração. Isso gera aversão, repulsa. A Bíblia já tinha nos avisado disso. Só que se a gente largar a mão desse versículo, a gente acha que está tudo bem e a gente recua para eles não terem repulsa a nós. Porque a gente não quer ser acusado, a gente não quer ser discriminado, a gente não quer ser afastado, segmentado na sociedade. A gente não quer. A gente recua. Por quê? Porque eles têm repulsa, sim. Mas a gente traz Jesus para esse quadradinho. Para eu não ser repulsa para ninguém, para eu não ser discriminado, para eu não ser segmentado, para eu não ser julgado, não ser acusado, não ser perseguido. Então eu trago Jesus para dentro desse quadradinho para não causar repulsa neles, tadinhos. Eles querem viver assim. A gente tem que aprender a confrontar assim com amor, com verdade, baseado na Bíblia, com a mesma mansidão que Jesus confrontava o pecado. Mas Jesus, apesar de ele ter sido o amor, a tradução do amor na história da humanidade, ele nunca deixou de confrontar o pecado. Quando ele curava milagre, o que ele falava? Vaze, não peques mais. Mesmo na hora do milagre, ele falava, pode ir, eu te curo, mas não peca mais. Ele não falava, filhinho, eu entendo a tua vida, eu entendo tuas decisões erradas, mas tudo bem, eu vou te curar porque eu te amo. Jesus não era assim que ele fazia. Eu vou te curar porque eu te amo, eu tenho que te amar a qualquer preço. Ele falava, eu te amo, eu te curo, só que para de pecar. E a gente está abrindo mão. O que a gente está fazendo? Eu te amo, amo as pessoas, amo as pessoas, amo as pessoas, amo as pessoas, mas ninguém mais fala, mas para de pecar. A gente não está mais falando isso. A gente está sendo levado para uma cultura que pode tudo, só não pode ter princípio. É interessante, né? Essa cultura atual pode tudo, só não pode ter princípio, só não pode ter orgulho de ser hétero. Vai fazer o dia do orgulho hétero para ver o que vai acontecer. Não pode. Não pode querer ser mãe, ser dona de casa. É errado. Não pode. Eu não posso querer ser o macho alfa da minha casa, onde eu protejo. Onde qualquer bronca que vem para em mim. A minha família está atrás de mim. Eu seguro as broncas. Hoje eu sou um macho tóxico por eu proteger minha família. Eu não posso mais querer proteger minha família. E isso é princípio bíblico. Homem. Como? Mulher não pode ser submissa. Eu dizer que eu daria vida pela minha mulher, como a Bíblia manda, tua mulher não precisa disso, tu acha que ela não sabe se cuidar? Tudo pode, só não pode seguir a Bíblia. E a gente está recuando. A questão não é Deus sabe, eu não preciso falar nada, porque muita gente se esconde através dessa desculpa. Tem um pecado na nossa cara, a gente está sendo confrontado. Estão ideologizando nossas crianças. E a gente fala, cara, eu não preciso falar nada. Deus sabe. A gente está se escondendo atrás dessa desculpa. Só que enquanto a gente se esconde e se cala, deixa eu te falar, lá fora estão falando alto, insistentemente, constantemente, estão falando nas escolas, estão engolindo a mente das nossas crianças, estão engolindo o nosso ambiente de trabalho. E a gente se recua e fala, não. Claro. E é difícil
explicar para uma criança com palavras que ela vai entender, mas eu disse, tem duas mães, mas é errado. Né? Mas por que é errado? São duas mães, não é? Sim, mas é errado, porque não é o que Jesus quer. Exato. Mas isso hoje em dia aqui é muito banal. Nas paragens da autocapulina, exatamente. Dois homens a beijar-se, não sei o quê. E nós somos confrontados com isso. Todos os dias. Para tentar trazer, ok. Ela até disse, eu também queria ter duas mães no sentido, será que eu também posso? Sim, né? sim. É difícil. Enquanto a gente se calar, eles continuam falando. A gente estava uma vez no trem e aí uma imagem semi-pornográfica, que era propaganda de, nem lembro o que era, que era um homem de cueca e o outro colocando a mão assim. Onde tem criança de 1 ano, de 4 anos, de 8 anos, e a gente se cala. E a igreja se calou para dizer, não, que história é essa? Quer fazer campanha? Vai fazer campanha para adulto, não para criança que também pega trem. A gente se cala. E eles estão engolindo o mundo. Alguns assuntos estão virando tabu. Quando a gente não se posiciona e fala abertamente, a gente só ajuda o mundo. A gente só ajuda o mundo a conquistar nossas crianças, nossos jovens. Porque enquanto a gente está quieto, eles estão lá falando em todos os lugares, todos os dias. A gente precisa entender, atrás de todo ensino tem um espírito. E a gente está com tanta distração que a gente esquece disso. O mundo espiritual, ele é tão ou mais organizado que o mundo que a gente enxerga. Atrás de todo o ensinamento, de toda a doutrina, tem um espírito. Atrás de toda a filosofia, de toda a ordem, de toda a mentalidade, existe um espírito. Ali existe um movimento específico, organizado, com objetivos claros, com uma agenda clara. Por isso que a gente precisa ter discernimento bíblico. A gente tem que estar com o evangelho queimando no nosso coração. Tudo tem intencionalidade espiritual. Eu preciso sair do evangelho Nutella. Evangelho light, leve. Entender que tudo que está à nossa volta tem essa intenção espiritual. E hoje a gente declara, em nome de Jesus, que a gente vai sair desse ambiente espiritual e que a gente vai virar sal e luz. Em nome de Jesus, a gente declara que a gente está coberto pelo sangue de Jesus. Nós pais, mães, crianças, maridos, esposas, em nome de Jesus, a gente não vai mais adoçar a verdade. A gente não quer os nossos próprios mestres, a gente tem um grande mestre. A gente precisa buscar discernimento espiritual. A gente também esquece que, às vezes, por trás de cada pessoa enviada para desviar os nossos pensamentos, desviar as nossas crianças, também tem um espírito. A gente esquece disso também. Um espírito por trás de tudo. Por trás da mentira. A mentira é sedutora. O que é a mentira se não adoçar a verdade? E se a gente não tiver discernimento no Evangelho, essa mentira adoçada nos leva ao erro. Por isso que a gente precisa parar de querer colocar Nutella nas coisas, no Evangelho. Porque senão fica docinho, fica gostoso. A gente precisa analisar o tempo todo e nos policiar e dizer, Senhor, eu não quero adoçar a verdade. Que a verdade seja dita. Que a verdade venha sobre nós. Amém? Outra coisa. Outra coisa que eu quero falar hoje. Que é algo super perigoso. Que a cruz está debaixo da prosperidade. Está abaixo da prosperidade. Tem gente que procura a Deus para ter uma vida melhor, não pela cruz. E aí eles vão dizer assim, mas a gente aqui já é maduro na fé, a gente não está passando por isso. Mas deixa eu te falar, a gente faz isso também, viu? Sabe por quê?
O que é a prosperidade? A prosperidade é, não me falta nada. Eu tenho tudo o que eu preciso. E às vezes a gente busca a Deus e segue firme na palavra com medo de que um dia nos falte alguma coisa. E a gente não busca a Deus por causa da cruz. Já pensaram nisso? Eu não busco a Deus para morrer. Eu não busco a Deus para sofrer por Ele o que Ele sofreu por mim. Eu não busco a Deus para glorificar o nome de Cristo. Eu busco a Deus para que não me falte nada, porque eu tenho uma família, eu sou pai de família. Eu não posso ficar sem emprego, não pode não ter comida na geladeira. Então eu busco a Deus para que não me falte nada. Aí eu estou colocando a prosperidade acima da cruz. E quando Deus dá pra gente, a gente tem que lembrar, Deus não dá pra gente reter. Deus, ele nos abençoa pra gente abençoar mais. Então a gente coloca a cruz. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu busco Ele. Aí Ele me sustenta. E quando Ele me abençoa, eu amo meu próximo como a mim mesmo e abençoo o meu próximo. Foi o sistema que Deus criou. E esse sistema é lindo. Sim ou não? Mas a nossa busca não pode ser por causa desse sistema. A gente não pode buscar Deus só para entrar nesse sistema, em que eu sei que eu vou ser abençoado. Eu entro, eu busco a Cristo por causa da cruz, por causa do que Ele fez por mim na cruz. E eu me proponho a levar a mensagem da cruz para o mundo todo. Por isso eu busco a Ele. Aí eu entro no sistema que Ele criou. Mas não o contrário. E aqui a gente está criticando sim essa mensagem Nutella, que tenta colocar o foco na prosperidade. Vem para a igreja, tu entrega a tua vida para Jesus, nunca mais vai te faltar nada, porque Jesus sustenta, porque Jesus... Quando na verdade, cara, Jesus morreu por ti. Se eu te falar desse amor, porque esse amor é maravilhoso, e aí a tua vida vai ser transformada, e aí você vai fazer coisas que você nem acredita que você vai fazer. Evangelho é sobre cruz e sacrifício. É ir para a cruz e morrer e ressuscitar. Olha que lindo isso. O nosso evangelho é morrer por Cristo e ressuscitar uma pessoa nova, transformada e operar milagres através do nome de Cristo. Ele falou que nós faríamos coisas maiores, semelhantes ou maiores. Olha que bonito isso. Só que se a gente buscar o sustento em Cristo, a gente está abrindo mão da cruz, da ressurreição e poder operar milagre em nome dele. À medida que a gente caminha para a cruz e a gente começa a viver milagres, se precisar a gente caminha sobre as águas. Aqueles homens, quando eles estavam no barco e Pedro caminhou sobre as águas, eles não estavam lá pescando para o seu sustento. Eles largaram tudo para seguir a Cristo. E porque eles pararam de pescar para seguir a Cristo, um deles caminhou sobre as águas. Olha que bonito! E o que a gente quer fazer? A gente quer pegar o barco para pescar ou a gente quer pegar o barco para obedecer a Cristo e caminhar sobre as águas? A minha vida precisa ser essa mensagem do Evangelho raiz. Isso tem que estar queimando no meu coração e no teu. Esse Evangelho que evita a cruz é um Evangelho sem poder de redenção. Porque é na cruz que a redenção acontece. E se eu estou evitando a cruz, eu estou aniquilando a redenção que está no Evangelho. Buscar agradar pessoas, se eu te falar isso, buscar agradar pessoas inevitavelmente vai me levar a desagradar a Deus. Inevitavelmente. Se meu foco é agradar as pessoas. O que a gente lê lá em Mateus 6,19? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. No 20 diz o seguinte: mas acumulem para vocês
Tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu coração, ali também está o teu tesouro. Então é isso. O nosso tesouro não é a prosperidade, não é o sustento nesse mundo. Nosso tesouro é Cristo, amém? E a gente tem que parar de... Quer ver outra coisa que essa geração está fazendo, esse mundo está fazendo hoje, está cada vez mais forte? Essa não é uma ideia nova, mas essa ideia está ganhando força. E uma força que, infelizmente, se não for para o Cristo, essa força não vai ser parada. Quer ver? A gente não pode comparar nossa vida com a vida de ninguém. Cada um tem a sua vida. Cada um tem o seu contexto financeiro, cada um tem sua cultura, sua realidade, seus pais, sua herança. Ninguém pode culpar ninguém pela vida que tem. E nem culpar você pela vida que você tem. Cada um tem uma condição psicológica, uma maneira de trabalhar. E o que essa geração Nutella está dizendo é exatamente o contrário. Ah, se você tem mais é porque está me explorando. Se ele tem mais é porque meu pai foi explorado. E aí o que vale é, de novo, falar da questão da prosperidade antes de falar da cruz. Aí o nosso foco está nas pessoas, mais uma vez. Outro ponto do Evangelho Nutella é inclusividade sem transformação. Exatamente isso. Lembra que eu falei no início? Você ama as pessoas do jeito que elas são. A gente tem que amar as pessoas? Óbvio que a gente tem, sem exceção. Só que a gente ama as pessoas e ajuda elas a passar pelo processo de transformação, de nascer de novo em Cristo. E esse Evangelho Nutella enfatiza a inclusão a ponto de ignorar a necessidade de transformação. Como se aceitasse a todos sem chamar para mudança de vida. Isso não faz parte do Evangelho Raiz. Não faz parte. O Evangelho ama a todos, mas aceita que eles tenham a sua vida transformada. Santidade não é opcional. Não é. Renascer em Cristo não é opcional. O amor é incondicional, mas renascer a Cristo não é opcional. É um chamado para todos. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Olha o teor da mensagem. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforma com esse mundo. Tem que passar pelo processo de transformação e renovação. Quando passa pelo processo, aí vai mergulhar na vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Não é para a gente se moldar a esse mundo. É para a gente se transformar nossa mente. E eu libero essa palavra na vida de cada um em nome de Jesus. Que a gente vai parar de se moldar esse mundo. E o Evangelho verdadeiro vai transformar a nossa mente, vai transformar o nosso comportamento e o nosso coração em nome de Jesus. A gente não vai viver de maneira boa, agradável e perfeita para as nossas vidas quando a gente só busca conforto e quando a gente esquece o chamado do discipulado. O que é o chamado do discipulado? Jesus falou, lembra? Você quer caminhar comigo? Bota a mochilinha nas costas e vai levar o Evangelho e fazer discípulo no mundo todo. Foi isso que Jesus falou, foi ou não foi? Vai e faz discípulo no mundo todo. É isso que Jesus está pedindo para a gente fazer discípulos. Jesus não está dizendo para a gente ir para o mundo todo e falar, eu te amo, você seja do jeito que você quiser. Jesus te ama de qualquer maneira, você não precisa fazer nada. Não. Jesus falou, vai lá e faz discípulo.
Discípulo baseado no quê? Na palavra de Cristo. Ensina a palavra. Se você ama Jesus sobre todas as coisas, você vai ver o cuidado e a provisão de Deus na nossa vida. Ele vai guardar o teu coração e vai te ajudar a discipular. A gente não precisa de nada desse mundo. A gente só precisa de Cristo. Se precisar, a gente muda o ciclo de amizade. Eu estava num grupo da faculdade já há alguns anos e era muito bom, porque lá a galera colocava, ó, vai cair questão tal na prova, o professor deu tal trabalho, vamos se encontrar no laboratório para fazer não sei o quê. Mas isso era 10% das mensagens, 90% era pornografia. Eu saí do grupo. Passei trabalho dobrado para estudar, para fazer trabalho, mas a gente precisa não se moldar. E eu falei, em algumas ocasiões, estou saindo desse grupo por causa disso, disso, disso. Quem quiser falar comigo, fica absolutamente à vontade, só me mandar mensagem particular. Estou sempre à disposição, se eu não vou estar nesse grupo mais. A gente tem que se posicionar e confrontar certos comportamentos com amor, com carinho, não precisa ser rude, não precisa ser grosseiro. Senão a gente não é crente. O que a gente está fazendo com a nossa vida? Aí a gente vem na célula, vem no culto, fica 1 hora ali triste, porque se colocou em determinadas situações, se permitiu determinadas situações, porque pecou. E aí no final, quando está acabando, fala, pronto, agora já fui renovado aqui. Sai daqui, começa a pecar de novo. Semana que vem, ao invés de estar se alimentando, passa a primeira hora. Ai, Jesus, fiz isso de novo. Jesus não nos chamou para fazer isso. Ele nos chamou para viver de glória em glória. O que é viver de glória em glória? Eu renasço, eu floresço. Jesus, ele toma conta de mim. Eu abençoo o meu irmão. Eu oro por alguém, ponho as mãos. Eu envio um anjo de Cristo através da minha intercessão para a casa de alguém, numa viagem de alguém. Aí, quando isso estabilizou, eu vou para outro passo da glória, onde eu começo a profetizar, onde eu entendo como discipular os meus filhos, como discipular as pessoas. Fiquei maduro nisso, eu vou para outro passo da glória. É isso que Jesus pediu quando ele fala. É isso que a Bíblia fala. Que a Bíblia fala. Viver de glória em glória. Não é a gente ficar toda semana nos moldando e pecando e abrindo mão dos princípios e deixando o mundo falar em nosso lugar. A gente chega aqui no final de semana, se arrepende, fala, Jesus, muda a minha vida, semana que vem eu faço tudo de novo. Não foi para isso. Jesus nos chamou para viver de glória em glória. Amém? Aí alguns vão dizer, mas igreja, né? Igreja não é perfeita, né? Igreja não é o lugar onde eu vou realmente me alimentar. Igreja não é o lugar onde eu vou escutar o evangelho e vou transformar a minha vida, porque a igreja está cheia de marido abusivo, de pornografia, de mentira, de fofoca, de gente mau caráter. Eu escutei uma como é que fala? Uma comparação, não uma parábola que eu queria dizer, me faltou a palavra agora, uma analogia. Eu escutei uma analogia que eu amei. Fala o seguinte, a Bíblia é que nem a Arca de Noé. A Arca de Noé era um caos, concorda comigo ou não? Provavelmente, os animais estavam tudo cheio de cocô lá, fedorento. Os animais lá querendo um avançar no outro, comer o outro. Uma logística complicada para limpar, para alimentar. Só que é o seguinte, você está na arca, você está vivo. Você sai da arca, você morreu. A igreja é a mesma coisa. Ela não é perfeita. Ela está cheia de problema. Mas você sai dela para você ver. O evangelho Nutella deixa livre. A gente não quer ser livre, a gente quer viver debaixo da palavra de Deus. Ela é a pauta da nossa vida, o fundamento da nossa vida. Nutella é doce, cremosa, gostosa, mas não dá para viver só de Nutella. O evangelho
tem uma missão. A gente não pode esquecer essa missão, amém? O evangelho centrado no eu é o evangelho que não tem poder, que é voltado para o ser humano. A gente é chamado para viver a glória de Deus. Para finalizar, galera, Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aqui nesse grupo, aqui nessa cidade, nesse país, o que a gente tem? Berlim é conhecida pelo quê? Ser uma das cidades mais internacionais do mundo. E a gente está aqui. A gente está no meio do cenário para cumprir a palavra de Deus, para cumprir esse mandamento de fazer discípulo em todas as nações. Eu estava pensando esses dias, a gente tem pelo menos 4 ou 5 países aqui nesse grupo. Olha que bonito isso. A gente está vivendo num cenário que é exatamente o que Jesus pediu. Olha que bonito. Então vamos se posicionar. Que o evangelho seja pauta da nossa vida e que a gente não tenha medo de sair aqui fora e fazer discípulo e pregar o evangelho raiz e não o evangelho Nutella. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar.